Naquela noite movimentada de sexta-feira, o restaurante estava lotado. As reservas haviam se esgotado e a fila de espera já tomava parte da calçada. Patrícia, a gerente do local, estava coordenando tudo com sua habitual firmeza e elegância. Conhecida por sua postura profissional e por tratar todos os clientes com igualdade, ela estava no auge de mais um serviço impecável quando uma figura glamurosa entrou no salão, cercada por olhares curiosos. Era ninguém menos que Luísa Sonza, vestida com um look deslumbrante e óculos escuros, acompanhada por 2 amigos. A presença de Luísa imediatamente causou um burburinho. Clientes tiravam discretamente os celulares do bolso, funcionários trocavam olhares nervosos, e o garçom que a recebeu parecia ter congelado por um segundo. Ela não tinha reserva. Mesmo assim, esperava ser acomodada imediatamente, algo que, para Patrícia, era inaceitável, independentemente de quem fosse. Com uma postura serena, mas firme, Patrícia se aproximou da artista. "Boa noite. Infelizmente todas as nossas mesas estão ocupadas no momento", disse, mantendo um sorriso no rosto. Luísa riu, como se fosse uma brincadeira. "Você sabe quem eu sou, né?" A resposta da gerente foi direta. "Sim, e por isso mesmo espero que compreenda que aqui todos são tratados com o mesmo respeito." O silêncio que se seguiu foi quase palpável. Os amigos de Luísa a olharam, esperando que ela reagisse com seu habitual carisma ou até com um comentário sarcástico, mas ela apenas ficou em pé, surpresa com a resposta. Patrícia, sem perder a compostura, continuou. "Temos uma lista de espera. Se desejar aguardar como os demais, será um prazer atendê-la." Aquilo pegou todos de surpresa. A gerente acabara de recusar atendimento imediato à estrela pop do momento, ali mesmo, diante de todos. A notícia se espalhou rapidamente, com clientes murmurando e alguns até gravando vídeos discretamente. Luísa, ainda sem entender completamente o que acabara de acontecer, virou-se e saiu do restaurante sem dizer mais nada. Do lado de fora, sentou-se no banco da calçada e soltou uma risada breve, incrédula. "Essa foi nova", disse a um dos amigos, mas algo na atitude de Patrícia a havia tocado. Não era arrogância nem desprezo, era integridade. Aquela mulher tinha coragem, postura e profissionalismo num nível raro. E, de certa forma, Luísa admirava isso. No dia seguinte, ainda refletindo sobre o episódio, ela decidiu que precisava conversar com a gerente de novo. Mas dessa vez, de outra maneira. Na manhã seguinte, Patrícia chegou cedo ao restaurante, como sempre fazia. Estava revisando os pedidos do fornecedor quando recebeu um aviso da recepcionista. Havia uma mulher esperando para falar com ela. Quando chegou ao salão, seus olhos encontraram Luísa Sonza, sem os óculos escuros, sem a entourage. Apenas ela mesma, com um sorriso leve no rosto. "Não vim causar confusão, prometo", disse Luísa. "Só queria conversar." Patrícia, ainda surpresa, concordou e a conduziu até uma mesa vazia no canto. Pela primeira vez, as duas se sentaram frente a frente, sem o ruído do estrelato ou da formalidade. Luísa foi direta. "Ontem você fez algo que poucas pessoas fazem. Me tratou como qualquer outra pessoa. Isso me tirou do eixo, mas também me fez pensar." Patrícia ouviu em silêncio, atenta. "Eu tô sempre cercada de gente que diz sim para tudo. Acho que me esqueci de como é ser tratada com verdade." A conversa seguiu por quase 1 hora, e Luísa fez um convite inusitado. Queria que Patrícia considerasse trabalhar com ela, não como funcionária, mas como alguém que pudesse ajudá-la a reorganizar seus projetos, sua equipe e até sua vida. Alguém de confiança que dissesse a verdade, mesmo quando ninguém mais tivesse coragem. A proposta parecia absurda à primeira vista. Patrícia, uma gerente de restaurante sendo convidada para integrar a equipe pessoal de uma das artistas mais influentes do país, era como viver dentro de um sonho estranho. Ela agradeceu, mas hesitou. Tinha um emprego estável, uma rotina estruturada, e aquela vida de bastidores do mundo artístico não era algo com que sonhava. Mas à medida que os dias passavam, as palavras de Luísa ecoavam em sua mente. E a ideia de que talvez pudesse fazer a diferença em outro cenário, onde integridade era ainda mais rara, começou a amadurecer dentro dela. Depois de refletir profundamente e conversar com sua família, Patrícia finalmente aceitou o convite. Mas impôs uma condição.
Manteria sua autonomia, sua verdade, e não se tornaria mais uma figura submissa ao glamour. Luísa sorriu, satisfeita com a resposta. Era exatamente isso que eu esperava ouvir. E assim, começou uma nova etapa na vida das duas. Patrícia mergulhou num mundo de compromissos, decisões rápidas e pessoas poderosas, mas manteve sua essência e, surpreendentemente, tornou-se um dos pilares mais confiáveis na trajetória da artista. A mulher que um dia a expulsou de um restaurante, agora ajudava a organizar sua vida com sabedoria e coragem. Com o passar dos meses, a transformação foi visível, não apenas na rotina de Luísa, mas nela mesma. Patrícia trouxe uma disciplina saudável e um olhar humano que antes estavam ausentes na correria da fama. Ela não media palavras quando precisava dizer não a contratos abusivos, nem hesitava em sugerir pausas estratégicas quando percebia que Luísa estava exausta. Essa honestidade, que uma vez soou como afronta, agora era o que a artista mais valorizava. Pela primeira vez em muito tempo, Luísa sentia que podia confiar plenamente em alguém fora dos holofotes. Enquanto isso, a história da gerente que expulsou Luísa Sonza e acabou se tornando sua aliada mais próxima começou a ganhar espaço na mídia. No início, surgiram versões distorcidas, mas quando as duas decidiram contar a verdade em uma entrevista conjunta, o público ficou encantado. Patrícia se tornou um símbolo de integridade e coragem, e Luísa, por sua vez, passou a ser admirada não só pela arte, mas pela humildade de reconhecer e aprender com o inesperado. Aquela relação, nascida de um embate desconfortável, virou exemplo de como a vida pode nos surpreender quando estamos dispostos a ouvir e mudar. A parceria entre Patrícia e Luísa evoluiu para muito mais do que uma relação profissional. As duas se tornaram amigas íntimas, confidentes em momentos difíceis e cúmplices em conquistas pessoais. Patrícia ajudou Luísa a filtrar pessoas tóxicas do seu convívio, reconectar-se com sua essência artística e até mesmo a encontrar tempo para projetos mais humanitários. Em contrapartida, Luísa apresentou a Patrícia um novo mundo, repleto de criatividade, expressão e possibilidades que ela jamais imaginou explorar. Era uma troca genuína, onde ambas se completavam com o que tinham de melhor. Com o tempo, Patrícia começou a dar palestras sobre liderança, integridade e tomada de decisão em ambientes de alta pressão. Seu nome se tornou sinônimo de firmeza com empatia. Ela nunca buscou os holofotes, mas acabou conquistando respeito em diferentes esferas por simplesmente manter-se fiel a seus valores. Já a Luísa frequentemente mencionava em entrevistas como a gerente que a mandou embora havia se tornado uma das maiores bênçãos de sua vida. E, curiosamente, sempre que voltava ao restaurante onde tudo começou, fazia questão de ir discretamente, sentar-se numa mesa qualquer e lembrar daquele dia em que tudo mudou. Aquela visita ao restaurante sempre vinha acompanhada de um sentimento agridoce. Luísa lembrava com clareza da sensação de frustração e surpresa que sentiu ao ser barrada na porta. Mas agora, com a maturidade adquirida, entendia que aquele não foi um momento de rejeição. Foi um divisor de águas. Enquanto saboreava um café na mesma calçada, onde esperou naquela noite, ela sorria discretamente, observando os clientes entrando e saindo, muitos deles sem saber que aquele era o cenário de uma das histórias mais improváveis de transformação pessoal e reconexão com a realidade. Para Patrícia, a vida também ganhara um novo sentido. Ela agora transitava entre dois mundos, o dos bastidores da fama e o do cotidiano simples, que sempre amou. Mesmo com a agenda cheia e convites para novas parcerias surgindo constantemente, ela fazia questão de manter os pés no chão. Ainda visitava o antigo restaurante, tomava café com os ex-colegas e ajudava a treinar novos gerentes. Sua jornada se tornou uma inspiração silenciosa para muitos. A mulher que não se curvou à fama e por isso mesmo foi reconhecida por ela. E tudo começou com um simples boa noite, seguido de um infelizmente, não temos mesas disponíveis. Com o tempo, a história ganhou quase um tom de lenda urbana. Muitos a contavam como um conto de superação, outros como uma lição sobre humildade e respeito. Para Luísa,
Era a prova de que grandes mudanças podem vir dos encontros mais inusitados, até mesmo de uma recusa. Para Patrícia, era um lembrete constante de que manter-se fiel aos próprios valores pode abrir portas onde antes só havia muros. Nenhuma das duas esperava que aquele confronto inicial acabasse se tornando um elo tão forte e transformador. E assim, duas mulheres de mundos completamente diferentes encontraram, uma na outra, o que mais precisavam: verdade. Patrícia jamais buscou reconhecimento, e Luísa jamais imaginou que precisaria de alguém tão autêntica em sua vida. Mas o destino, com sua maneira curiosa de escrever roteiros, uniu seus caminhos em uma noite qualquer, dentro de um restaurante comum. E o que aconteceu a seguir foi realmente incrível. Gostou dessa história maluca? Então não perca tempo e clique no card aqui em cima para assistir a mais histórias exclusivas como essa. E se inscreva para não perder nenhuma novidade, tem sempre algo novo esperando por você.